boa noite, tudo bem? Peço a Deus aí que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que a gente possa aí, aproveitar esse momento aí para estudar, para conversar. O objetivo aí hoje do nosso estudo nessa noite é falar um pouquinho sobre as questões da mediunidade, Toda quarta-feira a gente tem aí tirado para trazer, algumas questões, sobre experiência mediúnica, histórias, conversas aí da espiritualidade. E a gente tem feito aí algumas boas discussões sobre o tema. Então, meus amigos, sejam todos bem-vindos. A gente começa aí mais um encontro aí pelo Amigos do Caminho, pedindo que a gente possa aproveitar esse tempo. A gente agradece a Deus aí pela oportunidade. E a gente continua aí falando um pouquinho sobre essas questões da mediunidade, que é um tema que chama tanta atenção, que chama muitas vezes a nossa curiosidade, que nos deixa querendo saber um pouco mais, já que a mediunidade ela é uma ferramenta espiritual que está ao alcance de todos. Todos nós somos médiuns, todos nós temos capacidades e percepções mediúnicas, seja a criança, seja o idoso. Tem até uma passagem do Cristo que ele fala que os nossos jovens terão sonhos, os nossos jovens e os nossos velhos profetizarão. Então, assim, a gente, pensando em mediunidade, a gente sabe que é esse contato, essa capacidade de perceber aquilo que transcende. Tem um gato bagunceiro aqui, deixa eu tirar aqui o objeto da bagunça dele. Então a gente sabe que a mediunidade é a capacidade de a gente perceber aquilo que transcende, aquilo que está além. E um bom médium é aquele que vai ser o intermediário do bem, da luz. A gente tem visto aí muitas pessoas curiosas com as questões da mediunidade, muitas pessoas interessadas em aprender. E a gente lembra que a mediunidade a gente desenvolve, mas sobretudo a gente educa. Então a mediunidade ela carece de ser controlada, de ser direcionada. O Emmanuel ele fala da mediunidade, ele compara o fenômeno mediúnico com uma cachoeira. Ele fala que a mediunidade é como se fosse a força de uma cachoeira, que bem direcionada vai produzir, vai gerar a energia que move o mundo, mas se ela estiver desordenada, ela pode causar grande destruição. Ela pode prejudicar aquele que faz mau uso das suas potencialidades. E a gente lembra que sempre que a gente percebe a mediunidade aparecendo, seja na gente mesmo, em alguém que a gente ama, a gente tem por objetivo ajudar mesmo. A gente tem que nos preparar para ajudar, porque é o que os amigos espirituais falam, que a mediunidade ela vai ficar cada vez mais comum. Ou seja, cada vez mais nós vamos ser sensitivos, nós vamos ser perceptivos, cada vez mais a gente vai sentir o mundo espiritual que está à nossa volta o tempo todo, e cada vez menos isso vai nos assustar, isso vai nos deixar com receio, porque a mediunidade é um fenômeno natural, um fenômeno da mente humana. A nossa mente tem a capacidade de se irradiar, ou seja, de atingir além dos nossos limites físicos. E as mentes daqueles que estão fora do corpo, daqueles que estão desencarnados, também fazem o mesmo. E a gente está aqui o tempo todo emitindo e recebendo determinadas ondas mentais, o tempo todo. Aí a pessoa fala assim, mas como é que eu vou desenvolver a minha mediunidade? A mediunidade está muito ligada com a questão da atenção. Está muito ligado à questão da concentração, da percepção. Uma pessoa que tenha desejo de ser um bom médium, ela tem que trabalhar a sua capacidade de perceber e de principalmente perceber o outro. Quanto mais fechado no seu mundo, mais o médium sofre. Por quê? Porque a mediunidade é uma faculdade de troca. Então a pessoa que tem dificuldade de se relacionar, ou que não tem o desejo de estender o seu círculo de relação, eu não recomendo que ela se torne médium, porque o médium ele vai ser visitado pelos espíritos, ele vai ser procurado pelas pessoas que querem algum tipo de ajuda, algum tipo de conforto. E um médium que é, vamos dizer assim, uma pessoa que não trabalha a sua expansão, a sua capacidade de se conectar com mais gente, ele vai naturalmente sofrer. Ele vai naturalmente ter dificuldades no manifestar desse trabalho.
né? Uma das coisas que os amigos espirituais falam muito pra gente é que um bom médium também é um bom amigo, né? Ou seja, assim, né? Não quer dizer que porque a pessoa é médium ela é um bom amigo, tá, gente? Quer dizer o seguinte, que se eu quero ser um bom médium e eu quero, né, uma fórmula para me ajudar a desenvolver isso, se eu me esforçar para ser uma pessoa melhor no campo da amizade, mais compreensiva, mais atenta, né, mais perceptiva do meu irmão, né, daquilo que o outro precisa, daquilo que o outro necessita, eu vou me tornar um bom médium. Né? Por quê? Porque eu vou estar me abrindo para as pessoas. Né? E hoje a nossa sociedade ela trabalha muito, na verdade, o contrário. Né? A gente se fechar para as pessoas, a gente se proteger o máximo possível, né? E a gente viver em bolhas. Né? E isso não funciona, porque o objetivo do médio é furar a maior bolha que existe, né? Que é a bolha entre a vida e a morte. O objetivo do médio é trazer informação do mundo espiritual para o plano físico. Né? E ao mesmo tempo levar a informação do mundo físico para aqueles espíritos que estão em estado de sofrimento, que estão perdidos, que estão ali desconectados da realidade. Né? Então o médium é uma grande ponte, porque através do médium, né, quando o espírito se comunica através de um médium e ele está perdido, ele vai receber, né, através daquela pessoa que está conversando, ele vai receber amparo, carinho, atenção, conselhos. E quando acontece o contrário, quando o médium está, vamos dizer assim, envolvido com uma entidade iluminada, ele vai ser o transmissor para aqueles que estão encarnados das mesmas coisas. Conselhos, consolo, ajuda, compreensão, entendimento. Né? O objetivo da espiritualidade superior, através da mediunidade, é realmente estabelecer conexão conosco. Porque toda conexão modifica. Quando você começa a absorver a ideia da imortalidade, da vida eterna, de que a gente vive para sempre, não há como continuar vivendo da mesma forma, porque a sua forma de entender a realidade vai mudar. E esse que é o grande segredo da missão dos médiuns. É, de certa maneira, transformar a própria percepção da realidade, expandindo seus horizontes, e colaborando para que quem está à volta também comece a modificar a sua forma de entender, a sua forma de se relacionar com a vida, com a morte, com a perda, com a saudade, porque o médium ele é o carteiro do mundo espiritual. E a carta é o evangelho, a carta são as mensagens dos espíritos de luz, a carta são as cartas consoladoras. Claro que cada médium ele vai ter um ponto de afinidade. Existem médiums que são ótimos receitistas, ou seja, o pessoal que faz carta, o pessoal que faz mensagem individual. Tem outros médiums que vão ser ótimos trabalhadores, por exemplo, de fazer mensagem de evangelho, fazer mensagem de temas religiosos, porque eles têm mais afinidade com aquilo. E tem uma categoria de médicos, que são os médicos desconhecidos, que são aquelas pessoas que são médicos sem saber. Os cientistas, os professores, os médicos, aqueles que fazem algo pelo outro e são inspirados e muitas vezes não percebem. Deixa eu abrir uma porta aqui só para um gato sair e o outro entrar. Vai lá. Ai, ai. É assim, gente. Um gato quer sair, o outro quer entrar. Meu Deus do céu. Mas tá bom. Oi, Aguiela, tudo bem? Boa noite. Como ajudar o próximo sem se envolver com a dor que ele sente? É uma coisa que é um desafio pra gente, Porque normalmente a gente sente a dor do outro de maneira muito forte. Uma forma que a gente tem de fazer isso é entender a dor, Quando a gente desperta para nossa compreensão do que é a vida espiritual, nós vamos ver que a dor é algo transitório e que muitas vezes é algo até benéfico em alguns casos. Não a dor em si, mas aquilo que movimenta na vida do ser. A espiritualidade fala que muitas situações da nossa vida de dor são situações necessárias para o nosso crescimento espiritual, porque se não tivesse aquela dor, não haveria movimento da vida. Ontem eu estava aqui com o Luke aqui, e aí ele machucou a mão, ele falando, não, na verdade ele machucou a perna, ó. E aí ele estava falando por que ele sente dor, e eu estava explicando para ele que a dor é um mecanismo de defesa do corpo, porque se ele não sentisse dor, ele ia se machucar e não ia perceber, a perna dele ia cair e ele não ia ver.
Aí eu perguntei, o que você acha? A dor é uma coisa boa? Ele falou assim, é uma coisa boa, né? Mas é ruim, né? Claro que é ruim, né? Não é algo agradável no sentido, né, que a dor é um sentimento desagradável. Mas o objetivo da dor é nos alertar. E, né, quando a gente pensa, né, eu fico pensando muitas vezes nisso, imagina Jesus que sente tudo que acontece com todos os habitantes do planeta Terra. Né? Então Jesus, nesse momento, ele está sentindo todas as pessoas que estão sendo agredidas, todas as pessoas que estão morrendo, todas as pessoas que estão desesperadas, todas as crianças que estão chorando, todo mundo está sendo machucado, todas as pessoas que são vítimas de violência, todo mundo está sofrendo. Jesus está sentindo isso tudo agora, nesse momento. Inclusive os espíritos estão no umbral sofrendo. Ele sabe, ele está consciente disso tudo. Se fosse a gente ia enlouquecer. Né? Como é que Jesus lida com isso? Porque Jesus entende a função da dor. Ele sabe que aquilo não é transitório, né? Que aquilo é transitório, quer dizer, e que aquilo não é algo que é determinante na história espiritual do ser, ou seja, a dor é um momento, não é uma realidade. Quando a gente começa a trabalhar a nossa ideia de dor, nós nos envolvemos menos com a dor alheia, e mesmo que a gente envolva, a gente não sofre. Né? Então os grandes espíritos, eles não se afastam da dor, simplesmente eles entendem a dor de uma maneira diferente da gente. Então o segredo é entendimento. Quando nós entendemos, modifica a forma como a gente lida com aquilo. Marcelo, como ajudar uma pessoa que está passando pela dor do luto? Ué, não tem ajuda maior do que o consolo de saber que a vida continua. Né? Não tem consolo maior do que saber que a imortalidade existe. Né? E como é que a gente vai falar isso? A gente vai falar isso no nome de Jesus. Né? Quando a gente dá um exemplo que é controverso, a gente se adapta, a gente se pega numa fonte que dá sustentação para aquilo que a gente está falando. Então, quando eu falo de imortalidade, eu lembro do Cristo para as pessoas. Quando eu vejo que a pessoa não acredita, eu falo assim: você acredita em Jesus? Né? Você fala: acredita. Jesus voltou da morte. Né? Ele falou que ia voltar, mas ele é Jesus. Não, aí eu puxo de novo. Mas Jesus tem uma certa feita com os discípulos, falou que tudo aquilo que ele faz, nós também vamos fazer mais. Ou seja, se tudo que ele faz a gente faz também, e se ele voltou da morte, por consequência, nós vamos voltar da morte também. Ou seja, a morte é uma passagem. Né? Ou então Jesus é um mentiroso. E normalmente quando você fala isso para a pessoa, né, você argumenta racionalmente com ela sobre o Cristo, né, você deixa a pessoa pensando. Né? Marcelo, os espíritos se sentem felizes no desencarne exatamente pela dor corpórea? A dor não deixa eles felizes, né? Então a dor nunca está associada com felicidade. Um espírito lidar com a dor não quer dizer que ele vai gostar de sentir dor, senão ele seria masoquista, né? Mas ele lidar com a dor, ele vai entender que aquela dor é uma questão necessária para um objetivo maior. Né? Então, assim, no Livro dos Espíritos, o Kardec fala que quando a gente desencarna, né, o espírito equilibrado vai se sentir muito bem, porque ele vai sentir que ele está se libertando de um peso, que é o corpo físico. O espírito desequilibrado, ele vai comparecer no mundo espiritual com medo, assustado, com raiva, perdido, né? E na maioria das vezes o que ele vai fazer? Ele vai voltar para o plano físico, ficar preso na matéria, porque a única referência que ele tem é a referência material. Então muitos espíritos desencarnam, mas continuam aqui. A grande maioria dos espíritos encarnados fica no plano físico. Né? Porque nunca cogitou de nada, ou seja, nunca na vida toda desse ser, ele parou para pensar em imortalidade, em vida depois da morte. A vida dele toda, o pensamento dele todo sempre girou em torno de questões materiais. Então quando ele desencarna, a mente dele está viciada só naquele tipo de realidade. E aí ele continua preso no plano físico. Né? O conhecimento ele é um facilitador, né? A espiritualização é um facilitador. Né? Claro que se a gente não tiver uma prática no bem, saber não adianta nada. Né? Mas quem não sabe, que não faz nada, que é a maioria das pessoas, né, vai passar uma dificuldade. Né? Mas o desencarne para os bons espíritos é sempre agradável. Né? Ou seja, eles sempre vão chegar do lado de lá bem. Né? O que pode acontecer, por exemplo, um espírito que tenha deixado filhos, imagina uma mãe. Né? Ela vai chegar lá preocupada, mesmo que ela seja um bom espírito, né? Aquilo ali vai impactar nela de alguma forma, né? Mas é diferente, claro, né? Quanto mais evoluído, melhor ele vai lidar com aquilo. Como desenvolver a reflexão como hábito edificante? Tenho um hábito de leitura do Evangelho, mas tenho dificuldade em permitir que me toque o coração. Né? Tem uma frase do amigo espiritual que fala assim, que o Evangelho, né, como todo conhecimento espiritual, né, serve para tudo. Ele entra pela cabeça, ele desce para o coração, sai pelas mãos. Ou seja, eu entendo, eu sinto, eu pratico. Então o Evangelho funciona na nossa vida assim. Então eu leio, eu estudo, eu entendo. Depois que eu entendi, aquilo desce para o meu coração, eu começo a sentir. No momento que eu começo a sentir, eu passo para a próxima fase, que é o praticar. Né? Então, assim,
muitas vezes a gente se protege das emoções porque a gente tem medo de sofrer. Porque a emoção ainda está associada, né, principalmente no nosso subconsciente, com dor. Né? Porque amar envolve, né, sentir dor. Mas a dor não é sofrer. Tá? Lembra disso sempre. Sofrimento e dor são duas coisas diferentes. Sofrimento é quando você pega uma situação de dor e se apega àquilo e não larga daquela situação. Ou seja, como diria nosso amigo Liel, né, o sofrimento é toda antecipação e manutenção da dor. Então, antecipei um processo de dor, eu estou sofrendo. Passei por um processo de dor e fico lembrando e remoendo aquilo, eu estou sofrendo. Ou seja, o sofrimento é desnecessário. A dor faz parte do processo evolutivo. Jesus sentiu dor. Né? Então, eu lembro uma vez que o Lucas falou isso comigo. Ó, Jesus sentiu dor. Então você imagina, né? Até você chegar no nível de Jesus, no mínimo, você vai sentir dor também. Então nós temos uma história espiritual com a dor aí muito grande. Né? Até porque é um recurso biológico necessário. Né? Entretanto, o sofrimento não é necessário. Né? Quando o espírito desencarnou, ele pode vir visitar a família ou só quando ele tiver merecimento e autorização? Olha, se for um espírito desequilibrado, ele não vai ter nem merecimento nem autorização e vai ficar, né, preso ali naquele ambiente. Ele não vai nem perceber que desencarnou, então ele vai ficar com a família de maneira desequilibrada. Né? Ele vai, na verdade, não vai ficar nem com a família, vai ficar com aquilo que chama atenção nele. Né? Um espírito equilibrado, ele só pode visitar a família no momento que ele esteja preparado para lidar com aquilo sem sofrer. Né? Então nem tanto é merecimento, mas sim uma conquista de equilíbrio íntimo. Né? Claro que merecimento e autorização meio que andam juntos, né? Mas na verdade um espírito, para ele ter autorização para vir no plano físico, ele tem que estar preparado para lidar com aquilo, né? E a família dele tem que estar preparada para não sofrer com a presença dele. Né? Então normalmente a espiritualidade espera tempo. Por que o André Luiz não vem visitar a família dele no primeiro dia dele no nosso lar? Porque se ele fosse lá, ele ia desequilibrar. Ele não estava pronto para, né, desapegar da esposa. Né? Na verdade, para desapegar do mundo de mentirinha que ele criou na família dele. Né? Então, assim, o André Luiz teve que passar por um aprimoramento muito grande no nosso lar e teve que aprender muita coisa, testar muito conceito, né? Para chegar lá e ser capaz de ir lá, né? E não virar obsessor do novo marido da esposa. Porque se ele fosse antes, ele teria virado obsessor do cara. Né? Ele ficou com raiva do cara na hora lá, mas ele segurou a onda e conseguiu vencer. Então, assim, espíritos muito simples, muito apegados, né, que vão chegar lá e vão chorar e vão desesperar, a espiritualidade, se esse espírito estiver tutelado, ou seja, se esse espírito estiver debaixo da proteção da espiritualidade, eles não vão deixar. Eles vão argumentar com ele. Claro que se ele insistir demais, eles vão deixar. Né? Só que normalmente vem e não volta. Né? Então, assim, espíritos desequilibrados que estão soltos, que é a maioria, né? Esses vão e vêm aonde que tiver a porta aberta vibratoriamente. Né? Claro que se tiver um espírito desequilibrado tentar entrar na minha casa, ele pode ser meu pai, tá? Mas se eu tiver com a minha casa equilibrada, ele não entra. Né? Mas ele vai ficar rondando, né? Ou vai ter que ficar tentando. Né? Então, assim, a espiritualidade ela vai intervir com aqueles espíritos que pelo menos aceitam, né, a tutela deles. Né? Então, muitos espíritos encarnados, né, eles vão se preparar. E também não é objetivo, após o desencarno, que o espírito venha visitar a família. Na verdade, a ideia é que haja uma separação mesmo. Né? A ideia do desencarno é separar, é mudar o ambiente, é dar uma sacudida em tudo. Né? Morreu minha mãe. Então, né, eu preciso de um tempo para aprender a viver sem a minha mãe. E a minha mãe precisa de um tempo para aprender a viver sem mim. Se ela desencarnasse e voltasse para ficar comigo, não haveria essa necessidade, não haveria uma quebra do objetivo da desencarnação, que é o espírito seguir em frente, que é o espírito, né? Uma coisa é o espírito vir me visitar esporadicamente, né, num momento de equilíbrio, uma vez a cada 2, 3 anos. Outra coisa é a minha mãe viver a minha vida junto comigo aqui em casa. Isso é coisa de espírito desequilibrado. Né? Claro que os amigos espirituais, os espíritos que nos amam, sabem o que está acontecendo com a gente. Mas o objetivo deles é seguir em frente. Eles podem até esperar a gente no mundo espiritual, eles vão cuidar da gente, eles vão fazer preces, né? Eles estão vendo que eu estou precisando, eles vão se movimentar para ter certeza disso. Né? Mas a convivência dioturna, ou seja, ele ficar dia a dia aqui comigo, isso é sinal de desequilíbrio espiritual. Uma entidade que desencarna e que fica com a família o tempo todo, se não for um espírito iluminadíssimo que está na missão de guia espiritual, é sinal que o espírito é desequilibrado. Ou seja, né? Então, assim, meu pai desencarnou. O objetivo do meu pai é para o plano espiritual se tratar e se ajudar e seguir em frente trabalhando lá e saber de mim de vez em quando. Né? Não ele ficar morando na minha casa comigo. Né? Isso aí é coisa de espírito primitivo e de espírito atrasado. Né? Então a gente tem que pensar muito nisso. Isso não é amor. Né? Tá? Esses espíritos que ficam presos no plano terrestre, onde ficam? Seus próprios interesses, eles ficam
aonde for possível. Normalmente eles ficam na própria casa, no lugar onde eles viveram, eles ficam morando com quem tem mais afinidade, talvez um filho, um neto, às vezes nem isso, às vezes é um amigo. Tem muitos espíritos encarnados que têm família, eles moram com o companheiro de bebida deles, eles moram com, né, quando eu falo moram, né, que eles ficam naquele ambiente, eles ficam lá dentro do boteco, que era a vida dele toda estava ali, né? Então, por exemplo, se eu desencarno e a minha vida toda girou em torno, né, vamos botar aí da biblioteca, né? Eu vivia, né, 90% do meu tempo eu estava lá na biblioteca, lá e pensando em livro e lendo. Se eu desencarnar, eu não ficar em casa, não, eu ficar lá na biblioteca, que é onde é o lugar que eu me sinto bem. Tem gente que fica na garagem, eu já vi muito espírito em garagem, gente. Pessoa que é apaixonado com carro, né, que sofre por causa de carro, fica na garagem. Tem várias histórias. Eu lembro uma vez a gente foi conversar com um rapaz que ele estava querendo, um amigo nosso, a gente foi na casa dele. E o pai dele tinha desencarnado há alguns meses, né? E a gente foi lá na casa dele, ver como é que ele tava, aquela coisa toda. E em determinado momento a gente foi lá na garagem, porque ele foi lá pegar alguma coisa, e na hora que eu entrei na garagem eu vi o pai dele sentado dentro do carro. E com a cara mais ruim do mundo, né? Aí o pai dele percebeu, né? Que ele sabia que eu era médium, né? Mas assim, ele até me ironizava muito. Falava, aí o Gasparzinho, ele ficava brincando comigo que ele não acreditava, né? E ele me percebeu. Na hora que ele me percebeu, ele virou pra mim e falou assim, meu filho tá querendo vender meu carro. Isso é um absurdo. Eu olhei pra ele assim, por quê? Porque a vida inteira ele ficou com o negócio de carro. O negócio dele é comprar, vender carro, carro. Aí o que aconteceu? Ele desencarnou, o filho dele nem sabia dirigir, nem ligava pra carro. O filho dele mesmo começou a vender os carros dele. Ele tinha uns 3 carros lá, o filho dele começou a vender. Né? E ele tava danado com aquilo, que o filho dele podia fazer isso não, com o carro era dele. Né? Olha só. Ou seja, ele nem tava lá com o filho dele lá na casa, não, ele tava dentro da garagem, que era um ambiente que a mente dele se sentia bem. Tá? Né? Então existem espíritos que ficam na garagem, existem espíritos que ficam no boteco. Aí nós vamos saber a origem dos obsessores, dos bêbados. Existem espíritos que vão ficar lá nas bocas de fumo, nas drogas. Existem espíritos que vão ficar na porta dos motéis, esperando gente ir lá fazer sexo para poder ir lá vampirizar, principalmente o pessoal desequilibrado. Né? Existem espíritos que vão ficar na porta de banco. Né? Não sei se eu contei para vocês o espírito da loteria. Né? Aqui na cidade de Contagem tem um shopping. Né? E tem um espírito, nesse shopping aqui, né, tem mais ou menos uns 30 anos. Não, 30 anos, uns 30 anos mesmo. Nossa, é tudo isso. Nossa senhora. É mais ou menos uns 30 anos, 28 anos mais ou menos, que tem um espírito que fica na lotérica. Eu já vi esse espírito umas 5 vezes na mesma lotérica. Essa lotérica tem uns 20 anos que, né, eu até fechado, nem sei se tem lá ainda. Mas eu fui lá 3 vezes o espírito estava lá. E eu chegava lá, o espírito chamava, vem cá apostar, te contar os números da Mega Sena. Os negócios assim, Lotofart, contar os números, o espírito viciado em jogo. E aí o que ele fazia? Todo mundo que ia lá apostar, ele ficava falando no ouvido das pessoas sem que elas percebessem. E elas apostavam e ele vivia o vício dele naquilo ali. Aí ele falou comigo, né? A primeira vez eu era adolescente, jovem, eu lembro, fui lá, joguei os números, tudo que ele falou. Não, eu vou ganhar, que o espírito falou pra mim. Joguei lá os números, ganhei porcaria nenhuma, né? Aí passou uns 8 anos, né? Esqueci do assunto. Voltei lá na mesma, passei lá no shopping, lá não sei porquê. Aí eu fui pagar uma conta lá na loteca de novo. Quem que tá lá na loteca? O mesmo espírito, 8 anos depois. Né? Aí o espírito jogou pra mim e falou, que? Te contar um negócio aqui, os números aqui da Mega Sena. Falei, eu pensando, né? Para, né? Você já me passou a perna atrás. Falou, não, aquilo foi um teste, eu vou te falar os verdadeiros agora. Você estava na fissura de jogar. Olha só, o espírito desencarnado estava na fissura de jogar. Né? Claro que comigo ele estava falando diretamente, porque eu sou médico, eu percebo ele falando. Mas para as outras pessoas ele falava e a pessoa absorvia aquilo inconscientemente. Né? Como tem espírito que faz isso por sexo, para bebida. Né? E a grande maioria, o espírito estava lá preso há décadas. Né? Deve ter mais de. Isso deve ter mais de. Deve ter quase 30 anos mesmo que eu vi esse espírito. Eu já fui lá 3 vezes, as 3 vezes ele estava lá. A última vez que eu fui, deve ter uns 5, 6 anos, ele estava lá, perdido. Né? Até pedi para espiritualidade. Né? Eu lembro que a gente tinha uma reunião mediúnica, eu fui pedir para um espírito amigo lá na reunião para ver se tirava. Ele falou: não, ele não quer, não, ele não sai, não. Ele não quer sair dali. Né? A alegria dele é jogar. Né? Então ele já tentaram recolher ele várias vezes, ele foge e volta para o mesmo lugar. Né? Vamos lá. Algumas religiões sempre pegam o passado da Bíblia que Jesus disse que o homem dado morreu uma vez e acabam tendo dificuldade de entender a reencarnação. Tá, primeiro, Jesus não falou isso. Segundo, quem falou foi o Paulo de Tarso nas suas cartas. Ele fala assim, o homem dado morrer apenas uma vez, vindo depois o juízo. Né? E realmente, sempre que a gente morre, vem um juízo de consciência.
Né? Ou seja, você morre uma vez, vem o juízo. Né? Que é aquela retrospectiva que a gente faz da nossa encarnação, que está lá no livro do Livro dos Espíritos. Tá? Então não foi Jesus que falou, não. Foi o Paulo interpretando aquilo que ele entendeu do Evangelho. Né? E quando a gente estuda o Evangelho, nós temos que lembrar uma coisa que Jesus falou, outra coisa que chegou pra gente, outra coisa que os apóstolos escreveram e que eles entenderam do que Jesus falou. Né? Então a gente tem que fazer um movimento dentro da Bíblia para poder compreender que quando a gente lê as cartas do Paulo, a gente não está lendo a verdade do universo, não. A gente está lendo a opinião do Paulo sobre o que Jesus fez e que ele não conheceu, de ouvir falar. Né? O Paulo não conheceu Jesus pessoalmente, conheceu, né? Porque Jesus apareceu para ele em Damasco, mas não conviveu com Jesus. Ele não viu as pregações de Jesus, ele leu o Evangelho de segunda mão. Né? Então o que acontece? O Paulo pegava aquilo e interpretava da maneira que ele dava conta. E era isso que ele escrevia nas cartas dele. Ou seja, o que o Paulo escrevia nas cartas dele era o jeito que o Paulo entendia. Né? E o próprio Paulo e os apóstolos nunca imaginaram que a gente ia pegar o que eles escreviam e tornar verdade absoluta para tudo. Né? Igual muita gente faz, que lê até a vírgula do que está escrito lá, palavra do Senhor. Né? Ou seja, aquilo ali é sem erro e perfeito. Aí como é que nós vamos explicar, por exemplo, que as cartas de Paulo e as cartas de Tiago se contradizem? Né? Como é que nós vamos explicar que o Tiago defende a obra como sendo mais importante e fala que a fé sem obra é morta, e o Paulo fala que a salvação é pela fé? Eles estão se contradizendo. Tinha uma briga entre os dois por causa disso. Né? Porque os dois entendiam o conceito de maneira diversa. Não é que os dois estavam errados, não. Né? Quem estava certo? Né? A gente estava até conversando sobre isso. Martinho Lutero pegava as cartas do Tiago, que era o Paulo. Martinho Lutero é o Paulo reencarnado, né? Pra quem não sabe. Né? O Martinho Lutero pegava a carta de Tiago e falava: isso aqui é epístola de palha, tá escrito nos livros do Martinho Lutero. Isso aqui não serve pra nada, não, joga isso no lixo. Né? Essa é a opinião do Martinho Lutero sobre as cartas de Tiago, porque as cartas de Tiago não coadunavam com o raciocínio paulino, que era ele mesmo, né, em outra encarnação, né? Mas eles já resolveram isso há muito tempo. Né? Mas olha só, né? Você vai ver que tem texto do Evangelho que a mesma cena é descrevida de jeitos diferentes. Quem está certo? Ou será que o que aconteceu? Né? Tá todo mundo errado? Não, às vezes aquilo ali é o seguinte: cada um lembrava da coisa de um jeito. Né? Às vezes duas pessoas passam a mesma situação e falam assim: não, foi assim. Não, só você esqueceu, ó, tava aquele negócio lá. Não, foi de dia, não, você tá doido, foi de tarde, só aconteceu lá, ó. Não, Jesus, ele desceu do barco. Você tá louco? Jesus nem tava de barco aquele dia nós estava lá na casa do Pedro. Você tá maluco? Né? Imagina uma coisa que passou. Isso quando é uma coisa que tem uma semana. Imagina uma coisa que passou 20 anos. Os primeiros evangelhos foram escritos quase 10 anos depois da morte de Jesus. O evangelho de Pedro, de Mateus, foi quase 30 anos depois, você imagina. O que você lembra de Jesus, Pedro? Claro que a espiritualidade ajuda, aquela coisa toda, né? Mas aí nós temos que ter. Aí que Jesus fala assim: a letra mata. Jesus já dava uma dica sobre isso, porque os judeus eram assim, os judeus eram presos à forma da letra da lei, né? Então eles ficavam lá procurando vírgula, tio na lei lá para poder mudar as coisas, né? Eles ficavam lá para burlar a lei, Moisés falou isso aqui, vírgula, então quer dizer que eu não preciso fazer, né? Eles eram mestres nisso, chama exegese, né? E Jesus falava: a letra mata, para com isso, o que importa é o amor, meu filho, né? Jesus mesmo deixou nada escrito, né? Ou seja, interpretação livre, aí o que vocês lembrarem e der conta de fazer é isso aí, meus filhos, né? Então é essa que é a questão. Meu tio desencarnou há 2 meses, eu lembro. A minha tia, sua mulher, chama ele todos os dias. Como posso fazer para ajudá-lo? Olha, primeira coisa é tentar explicar para ela que isso o prejudica. Né? Só que alguns de nós, mesmo que a gente falar isso, o nosso egoísmo travestido de saudade é tão forte que a gente vai continuar chamando do mesmo jeito. Porque, na verdade, eu não estou preocupado com quem foi, eu estou preocupado com a ausência que ele faz da minha vida. Ou seja, a minha dor é uma dor egoísta. Quando o espírito, quando a gente já está trabalhando para ser mais altruísta, a gente vai pensar assim: o que é bom para aquela pessoa que eu amo? Ou seja, meu filho desencarnou, imagina. Meu filho desencarnar, vocês vão ver o Marcelo doido, pode ter certeza. Apesar de tudo, eu vou brigar com o Lucas. Você é louco, né? Eu vou chorar. Depois eu peço desculpa. Espero que isso não aconteça não, tá, gente? Mas assim, o que acontece? Se o meu filho precisa de alguma coisa, a pessoa que eu amo, meu pai desencarnou, dá um exemplo, meu pai está desencarnado. O que eu preciso pensar enquanto espírito equilibrado? Olha, o que é melhor para o meu pai? Como é que ele vai ficar mais feliz? Ele vai ficar mais feliz com eu chamando ele o tempo todo para ele poder resolver meus problemas em particular? Ou com eu emanando amor para ele estar bem onde ele estiver? O que é amor de verdade? Então, muitos de nós, o amor é misturado com apego, que vira paixão. E aí a morte é o remédio amargo para esses. Não que a morte seja um remédio amargo, mas para aquele que é muito apegado, a morte se torna
um remédio amargo, porque obriga separações, né, que são necessárias para o espírito crescer. Tanto é que você já deve ter ouvido falar do famoso caso melhorou para morrer. O que é o melhorou para morrer? Melhorou para morrer é quando a família é muito apegada àquela pessoa, né? E de certa forma a energia da família está segurando a pessoa para não desencarnar. E isso é possível, tá, gente? A pessoa fica dando energia e mantendo o outro lá encarnado naquele corpo lá que não aguenta mais nada. O que a espiritualidade faz? Dá uma melhorada na pessoa, né? Então, assim, não tô ótimo, não tô bom demais hoje, não acordei. Aí o que acontece? Aquela energia de todo mundo segurando, o pessoal relaxa. Ah, não, melhorou. Vai lá viver a vida deles. Aí o cara desencarna, né? Aí a pessoa fala, nossa, mas Jesus me enganou. Não, você que estava deixando o companheiro desencarnar. Ah, mas porque eu amo, não é porque você ama, não, porque você é egoísta. Você é apegado. Né? E quando eu falo isso, estou falando isso para mim, que eu estou olhando para mim enquanto eu falo, né? Que eu estou vendo meu reflexo aqui. Né? Então, assim, a morte nesse sentido é um aprendizado. Né? Claro que a espiritualidade ajuda. Né? Um companheiro que tenha feito por merecer, ele não vai ser tão impactado pelos pedidos de ajuda da família. Mas se for um outro apegado lá de lá, nossa senhora, a tendência é que fique os dois juntos. Tem companhia que é desencarnar e grudar de novo, só sai do corpo físico, continua tudo junto. Né? E muitas pessoas acham isso não é lindo, não, isso é desequilíbrio. Porque o objetivo da vida não é esse, não, né? Ser escravizado à vontade um do outro, não, isso é obsessão. Né? Então eu sugiro que você converse com ela, né? E explique, fale assim, olha, o que você está fazendo vai fazer ele sofrer. O que você prefere, que você sofra ou que ele sofra? Né? E falar, olha, existe a vida espiritual, existe a vida eterna. Vão acreditar em Jesus? Olha o que Jesus fala sobre isso. Né? E racionalizar a mesma coisa. Né? Se os espíritos percebem os pensamentos dos outros, como se vive a privacidade do mundo espiritual? Não existe. Não existe. Não existe no sentido assim, os espíritos superiores, a mente de qualquer um, um espírito de luz, a mente de qualquer um que esteja no nível abaixo dele, ele vê tudo que ele quiser dentro da mente. Tá? Só que os espíritos iluminados, eles são discretos. Né? Eles não vão ficar lá cutucando a pessoa. Mas, por exemplo, né, nós vamos estudar lá no livro Nosso Lar, tem uma parte do André Luiz, se não me engano, no capítulo 13, que ele vai lá conversar com Clarencio. Né? E essa parte é emblemática para a gente entender como é que funciona isso. O André Luiz chega lá, né? Aí tem uma senhora conversando antes, né? E ela conversa. E o Clarence dá umas tiradas nela, né? Com muito amor, mas dá. Tipo assim, você não aprendeu a trabalhar, como é que você vai ajudar a sua família? Né? Ah, que eu quero ajudar mesmo, você quer ajudar mesmo? Eu te coloquei no lugar tal, te dei um emprego tal, te ajudei nisso, te ajudei. Você não quis nada, você não quis aprender nada, agora você me fala em ajudar a família, você não tem preparada, não. Quem não ajudou a servir não está pronto para. Quem não sabe servir não está pronto para ajudar. Né? E a dona fica assim, né? E aí na hora que é a vez do André Luiz, né? Ele ficou escutando a conversa, olha o André Luiz, ele vira assim, não, que eu tô aqui porque eu tô querendo trabalhar, né? E eu queria, sabe, tipo assim, qualquer serviço que você arrumar pra mim aqui, ó, tá ótimo, viu, Clarence? O Clarence liga pra ele na lata, fala assim, ó, você tá falando isso? Mas na verdade você tá com saudade do consultório, você tá com saudade da sua vida de médico, né? Você tá querendo o cargo de médico aqui no nosso lar, né? Ou seja, o Clarence desnuda a verdade, o André Luiz estava lá fingindo pra ele. E aí ele fala assim, ó, infelizmente, André, você não está pronto para ser médico aqui. Você é um grande fisiologista, mas para as qualidades que se precisa para ser médico no mundo espiritual, você não tem. E o André Luiz, né, não sabia onde esconder a cara. Né? Mas aí o cara fala assim, ó, mas eu não tenho só palavras ruins para você, não. Eu vou te arrumar um emprego nos serviços básicos da higiene, na enfermagem básica. Você vai ser peão, meu filho. Você aprender para você ser médico um dia aqui no plano espiritual. Que acabou que ele virou médico no plano espiritual mesmo, né? Mas o que acontece? Isso, o que é a prova disso? Clarence sabia tudo que o André Luiz estava pensando. Tudo. Né? Então o superior ele devassa a mente do inferior. A privacidade, normalmente para nós ainda no nosso nível evolutivo, falando do meu assim, principalmente, né? Privacidade para nós envolve a capacidade de a gente mentir e o outro não perceber. De a gente falar, de a gente ser socialmente agradável, de a gente falar sim quando a gente quer falar não, de a gente falar não quando a gente quer falar sim, né? De a gente tentar burlar no mundo espiritual, por isso que às vezes as esferas superiores são difíceis de viver. Né? Porque nas esferas superiores, os espíritos, o pensamento deles está sendo trocado o tempo todo. Ou seja, no sentido assim, o que eu sei, você sabe que você sabe, eu sei, o que eu estou pensando, você sabe o que eu penso, entendeu? É límpido, é a casa de vidro que é o sonho do Sócrates, né? No nosso lar não é assim, você vai ver que os espíritos têm uma certa autonomia, mas você vai perceber que os espíritos mentores percebem sim o que eles estão pensando, apesar de não demonstrarem isso o tempo todo, mas em alguns momentos, quando é por bem deles, para o aprendizado, eles vão na lata. Né? A dona Laura faz isso com o André Luiz,
né? O Tobias faz isso com o André Luiz várias vezes, a Narcisa faz isso com o André Luiz, não toda hora, né? Porque também seria uma coisa constrangedora para o espírito não estar preparado para isso. Mas o André Luiz não tinha máscara no nosso lar, né? Talvez o grande desespero de muita gente que não vai para a colônia espiritual e que foge é exatamente isso. Não dá para me sustentar a máscara que eu criei para mim. Então, quando eu chegar no mundo espiritual, uma das coisas para as quais eu tenho que me preparar é porque os espíritos sabem que eu sou de verdade. Eu olhar para o meu espírito e falar: o Marcelo é assim. O Marcelo é tão bom quanto ele acha que ele é, não. Mas o Marcelo tem todas as qualidades, né? Porque se eu for me iludir, né? A decepção vai ser muito grande no mundo espiritual. Chegar lá, eu vou olhar para mim e vou falar: não, meu Deus, eu fingi a vida inteira, né? Então, vamos tentar ser, né? Claro que não precisa ficar escancarando um segredo para todo mundo, que não é assim também que funciona, né? Mas é muito complicado a chegada no mundo espiritual para quem vive de aparência, para quem vive para poder agradar os outros, para quem vive para manipular a emoção ali. Esses espíritos, eles ficam perdidinhos, porque eles não têm como manipular ninguém. Né? Então você pega uma pessoa que é hábil manipulador, que fica fazendo intriga, fofoca, coloca ele no nosso lar. Ele vai ficar louco. Né? Porque na hora que ele começar a querer fazer uma intriga, o espírito, quem que ele tiver conversando vai cortar e falar: não, você está pensando em isso, 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 não tem nada que você está falando, não. Né? Ou ele reeduca, ou ele não dá conta, ele vai pedir para reencarnar. Muito espírito, gente, quando chega na colônia espiritual, pede para reencarnar, porque não dá conta desse mundo. Ele prefere o nosso mundo de máscara. Né? Ele prefere o nosso mundo onde ele pode fazer um comentáriozinho, onde ele pode jogar o veneninho de vez em quando, falar mal de um pro outro. Né? Então quem é dado a maledicência, quem é dado ao disse-me-disse, a fofoca, imagina isso no nosso lar. Ele vai tomar no mínimo umas 5 ou 6 cortadas até ele aprender. Né? Mas aprende, né? E aí depois ele vai até agradecer, mas no início vai ser muito difícil. Né? Espírito dado a mentir, espírito dado a falar que a culpa dos problemas é dos outros. Né? Lembra do Clarence com o André Luiz, falou assim: ó, você está fazendo tudo errado, meu filho. Você quer realmente se curar? Eu vou te ensinar aqui, ó, para de ficar fazendo comentário negativo da sua vida. Né? Né? Isso é um instrumento de espírito de luz, né? Só que é claro, né? Ouvir isso do Clarence é uma coisa, né? Cheio de amor para dar. Né? Ouvir isso do Espírito das Trevas lá num abismo é outra, né? Como os espíritos sabem que o encarnado é médium, através da energia do encarnado eles veem a aura, né? Porque o médium ele tem a aura, vamos dizer assim, um pouco mais descolada do corpo físico. Então, assim, normalmente uma pessoa que tem uma mediunidade, quanto mais aflorada a mediunidade, mais dilatada é a aura da pessoa. Então o espírito vê ela na multidão, aquele cara que brilha ali, ó. Às vezes é um brilho opaco, às vezes tem outro que brilha muito mais, mas a aura é menorzinha, é porque ele não percebe menos. Então é como se a aura da pessoa fosse mais aberta, mais ampla. Tá? Então o espírito sabe que aquilo ali ele percebe. Ou então ele observa, ele fica olhando, né? Ó, que cara ali tá pensando, ó, apareceu um espírito, conversou com ele, olha, ele viu um negócio ali. Ó, aquele espírito ali assustou. E normalmente é um espírito inferior, né? Que normalmente os espíritos inferiores não vê os espíritos superiores, só se eles quiserem ser vistos, né? Existe algum sinal físico da melhora espiritual? Reparem que desde o começo eu ia dar mais atenção às questões, meu corpo. Melhora física é complexo, sabe? Porque, assim, muitas vezes o nosso corpo não acompanha o nosso espírito, mas é claro que a gente vai notar o quê? Talvez uma melhora moral, uma melhora de ânimo, a pessoa fica mais animada, mais alegre, né? Reclama menos. Isso é um sinal de uma melhora espiritual. Né? São melhoras muito mais psicológicas. Né? Muda o jeito de ser, o jeito de agir. Né? Às vezes a gente vai abandonar alguns hábitos, às vezes, né, quando a gente é muito crítico, muito irônico, né, quando a gente é muito fofoqueiro, quando a gente é muito negativo, tudo é ruim, tudo é feio, né, a gente começa a modificar isso, a gente fala: ó, tô menos crítico, hein, tô menos ácido, hein, nossa, fugir da ironia, que é uma coisa interessante, é uma coisa que o Liel falou assim, que para ele, um dos maiores defeitos do ser humano é a ironia. Eu falei assim: é mesmo? Nossa, não, né? Eu também não estou me chegando de ironia, não, mas assim, eu nunca pensei nesse nível. Eu falei assim, que a ironia é o desrespeito pela inteligência alheia. Né? Ele fala uma coisa assim. Né? Então, assim, para os espíritos, não existe ironia no plano espiritual. Os espíritos são sinceros. Né? Porque a ironia é uma forma de mentir elegantemente. Né? Eu vou te ironizar aqui. Eu vou te desrespeitar sem que você perceba. Eu vou fingir que eu estou gostando de você, mas eu estou te desrespeitando. Né? E isso nas esferas iluminadas não existe. Um espírito de luz nunca vai te ironizar. Ele sempre vai te tratar com muito respeito, com muito carinho.
né? Mesmo que ele venha ter que te dar uma lição. Eu vou te sentar no colinho e falar, meu filho, isso aqui não se faz mais não, você já tá grande para isso, né? 20 anos, viu, Diogo? 20 anos. Boa noite. Nossa senhora, o Lucas e o Liel estão vinculados a qual coluna espiritual? Ó, que eu saiba, o Liel, ele faz parte do... O Liel, ele tá na esfera... O Liel vive na esfera espiritual onde vive o Francisco de Assis, que é uma das esferas mais elevadas do planeta Terra. Que eu não sei nem o nome do lugar, tá? O Lucas, ele vive numa colônia espiritual chamada Nova Jerusalém, que é uma colônia espiritual que foi criada por Jesus na época dos primeiros cristãos, né? Que ela ficava em cima da cidade de Jerusalém, depois ela foi para Roma, né? Porque ela foi acompanhando o desenvolvimento do cristianismo, era a colônia que recebia os mártires, né? Os apóstolos, aquela coisa toda, né? Então tem os espíritos desses. Hoje essa colônia está numa esfera muito elevada, que eu não sei onde que é. Tá? E normalmente os espíritos não dão muita informação sobre essas coisas, não. Acho que eu já notei que tudo aquilo que vai fazer com que a gente admire eles muito, que a gente fala, nossa, que doidão, eles silenciam, né? Então eu sei disso por informação de terceiros espíritos, né? Mas eu sei que o Lucas vive numa colônia espiritual que chama Nova Jerusalém, tá? Que é uma colônia voltada para o pessoal que viveu e conviveu com Jesus na época dele, ou seja, os primeiros cristãos, né? Não quer dizer que está todo mundo lá. Tá? Mas eu sei que, por exemplo, o Pedro, o Tiago, né, o João Evangelista está numa esfera muito superior. Maria de Magdala, né, não sei quem mais, está todo mundo mais ou menos nessa colônia aí. As pessoas que conviveram, o pessoal que jogou pedra em Jesus já está tudo evoluído, já está tudo lá, Caifás, esse povo tudo é tudo espírito de luz hoje, tá? O pessoal que você lê lá na Bíblia, a Barrabás, esse pessoal aí, tá tudo iluminado hoje. Nós aqui estamos aqui atrasados, aqui, né, no último lugar. Pôncio Pilatos, já está tudo evoluído já, né? Tá tudo nessa colônia. Mas assim, o que eles fazem nessa colônia espiritual, eu sei que tem a ver com a questão da difusão e a vivência do evangelho no mundo, tá? Só que essa colônia agora já não está em cima de nenhuma região do planeta, ela já está mais distante, então não dá mais para falar, olha, ela está em Jerusalém. Há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, era em Jerusalém, né? Há 1800 anos atrás, na época das perseguições, era em cima da cidade de Roma. Hoje, onde que essa colônia está no espaço vibratório da Terra, eu não sei, tá? Eu sei que tem a ver com os espíritos que gostam de evangelho, tá bom? Nossa, tem que mudar os tipos de filme que eu assisto, que é violência, é uma coisa que eu gosto, tá? Então vamos pensar o seguinte: se você assiste violência e você não é violento, quer dizer que já está tendo uma mudança na sua caminhada, né? Eu lembro do dia que eu estava aqui, que o Lucas, eu estava lá na casa da minha mãe antes do casar. E aí eu tava jogando Mortal Kombat no Playstation. Lá eu jogando Mortal Kombat, lá Sub-Zero, Wins, né? Aí entra o Lucas, né? Aí o Lucas olha, o que você tá fazendo? Eu falei, não, eu tô jogando Mortal Kombat, já viu? Joguei bom. Ele ficou olhando assim, né? O jogo extremamente violento, né? Você arranca a cabeça dos outros, assim. Ele ficou me olhando, falei, você não tem mais nada. Aí virou pra mim e falou, você não tem nada mais útil de fazer do que isso, não? Eu falei, não, eu gosto, né? Aí eu desliguei, né? Porque, né? Foi conversar, não sei, eu nem lembro o que era, gente. Eu lembro que ele me falou isso para do Mortal Kombat, né? E aí, né? Passando um tempo, a gente estava conversando sobre essa questão de filme, coisa violenta, né? E aí os espíritos sempre têm uma visão muito otimista das coisas, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Então ele falou assim, olha, né? A violência, né? Há 1000 anos atrás, você estava lá matando os outros, né? Tô dando um exemplo. Né? Há 500 anos atrás, você viu os outros matar e achava bom. Há 100 anos atrás, né, você era incapaz de cometer violência, mas se você ouvisse falar que alguém foi violento, você achava que era merecido. Hoje você vê um filme, né, onde a violência é falsa. Ou seja, houve um aprimoramento aí, você está se libertando daquilo aos poucos. Né? Ou seja, é a mesma coisa da pessoa que tem um vício. Né? Hoje eu sou o cara que está lá matando, roubando, estuprando. Né? Depois eu só leio sobre o assunto. Porque aquilo me interessa de alguma forma, nem que seja para me ter nojo daquilo. Né? Com o tempo aquilo passa de ser. Tô nem aí para aquilo. Eu superei. Então é um processo. Né? Então, se você vê um filme de ação, de aventura, eu adoro filme de ficção. O negócio é. Você já viu minhas camisas, né? Star Wars, essas coisas. Eu adoro, né? Eu fico lá, nossa, Lucas, como é que é um espaço? Me explica esse negócio aí. Eu fico doidão com esses negócios. Né? Gosto muito. Né? E aí, o que acontece? Né? Uma coisa é você ver um filme, outra coisa é você ser capaz de fazer aquilo. Existe um processo de aprimoramento que está acontecendo ali e às vezes a gente não percebe. Porque a gente quer ser perfeito em 2 semanas. Então a gente fala assim, nossa, virei espírito, eu vou jogar tudo que eu tenho no lixo. E não funciona assim. Porque eu jogo tudo que eu tenho no lixo, mas minha mente fica vibrando naquilo.
todo processo de aprendizado e aprimoramento espiritual é um processo gradual. Pega a história dos discípulos de Jesus. Você vai ver que eles vão gradualmente deixando de lado algumas questões. Jesus engole muita coisa que eles fazem, né? E eles vão aprendendo aos poucos. Isso funciona com a gente também. Né? Então a gente não precisa sofrer porque a gente gosta do filme, porque a gente gosta de um livro. Claro que tem coisas que são extremamente agressivas. Por exemplo, eu gosto daqueles. Tinha na década de 80, 90, tinha uns negócios do Faces da Morte. Vocês já ouviram falar. É umas fitas de vídeo que mostravam a morte de verdade. O cara filmava as mortes de verdade e vendia. Eu nunca tive coragem de ver aquilo. Aquilo ali pra mim é totalmente fora da minha realidade. Eu jamais colocaria um negócio daquele na minha televisão, no meu computador, mesmo que eu pudesse pesquisar na internet. Nunca. Né? Mas eu já vi, eu estava lá jogando Mortal Kombat. Né? Ou seja, existe uma diferença ali. Aquilo é uma morte gráfica, aquilo ali não existe. Né? Ninguém está morrendo. Né? Vai chegar um tempo que aquilo ali também já vai começar a me. Não quero. Entendeu? Aí eu vou começar a ver uma violência cartoonizada. Né? O Pernalonga é violento. Né? O Pica-Pau é violento. Né? Mas não é violento igual Mortal Kombat, que não é violento igual o Face da Morte, que não é violento igual eu ir lá e matar o cara. Vocês estão vendo que está tendo um aprimoramento? É assim que a humanidade se aprimora. Né? E quando esse aprimoramento vem, ele é lento, gradual, mas ele é definitivo. É igual o circo romano. Né? Uma vez a gente... O que é o circo? Gente, o campo de futebol é o circo romano. Né? Há 2000 anos atrás a gente ia lá para ver os leão arrancar pedaço de criança. A gente ia lá para ver o leão comer a cabeça dos outros. A gente ia lá para ver o urso arrancar, né, o braço fora. Ah, arrancou o braço, que a mulher grávida lá. Né? Ou a gente vai no campo de futebol e torce para o jogador quebrar a perna do outro, xinga o juiz. Se a gente for analisar enquanto coletividade, houve uma melhora expressiva nisso aí. Né? Vai chegar um tempo que nem isso nós vamos fazer. Né? Hoje nós já estamos tendo dó de muito mais coisa que a gente não tinha. Então, assim, é um progresso. E o progresso, ele é sempre acompanhado de uma melhora moral. Mas é uma progresso de verdade. Que é diferente, né? De 2000 anos atrás, o imperador fala assim, proibido o circo romano. Ninguém vai assistir mais, porque eu não deixo. E o pessoal tudo remoendo aquilo. Aí o pessoal começando a prender os outros, para torturar os outros na rua, escondido do imperador, porque não tem circo mais, né? Mas eu quero ver a tortura. Entendeu? Então hoje é impraticável aquilo. Se você falar assim, nós vamos construir um prédio aqui na rua, aqui, um coliseu, e nós vamos botar umas pessoas para morrer ali, brigar com os bichos, uns caras para lutar uns com os outros até a morte, para arrancar a cabeça dos outros. Não, arrancou o braço, vamos lá ver? Ninguém vai querer isso. Isso vai ser uma reação social violenta. Houve uma melhora da humanidade, gente. Né? Então não sofra, tá? Eu falei demais, né? E eu desencarnando, meu espírito ficar em casa vendo Netflix. Talvez, né? Eu falo pra você, eu já falei isso pro Lucas. Falei, meu Deus, saiu o filme novo de Star Wars, hein? Como é que eu faço, Lucas? Espero que até lá a série já, né? Vou vir em plano físico assistir esse negócio aí, ó. Saio lá, me dá uma hora de folga aí, ó, só pra mim lá saber como é que terminou lá, o episódio 45 lá. Né? Mas são coisas que a gente vai aprendendo, né? Marcelo, você acha que toda maldade que existe poderia ser suprimida caso todos nós tivéssemos consciência da imortalidade? Não. No momento, não. Porque a Índia tem consciência de imortalidade e é um povo mais violento do mundo. O povo hindu, eles têm certeza da reencarnação, eles têm certeza, né? É uma coisa massificada a ideia de vida eterna para eles. Tanto é que eles têm um conceito do karma de uma maneira até desequilibrada, né? Mas o povo hindu é capaz de entrar no ônibus e juntar 20 homens e estuprar uma mulher. Né? O povo hindu trata as mulheres como um bicho. Né? Para eles, estupro, violência, não... eles são um povo conscientizado que existe vida depois da morte. Né? Então, assim, saber é diferente de introjetar. Eu sei que tem vida depois da morte, tá? Mas valores de respeito, de conduta, isso são coisas que a gente aprende na esteira dos séculos e trocando de papel. Por isso a reencarnação é útil. Então eu, homem, aqui, né, que abuso, que roubo, que agrido, que espanco, que bato numa mulher, eu vou voltar como mulher e vou sentir na pele o que é receber o reflexo do que eu fiz. Né? E aí, aquilo ali, quando eu for, aí eu volto a ser homem de novo, eu falo, pera aí. Né? Deu até vontade de bater, mas pera aí, tem um trem errado esse negócio de bater. Não é? Entendeu? Por quê? Porque é uma experiência. Né? A história mais famosa disso é a história do pessoal lá da África. Né? Eu lembro, e isso é uma coisa que o Lucas me falou, né? O Chico também falava, quando, na década de 80, não sei se a maioria de vocês lembram, na década de 80, a televisão, principalmente a Globo, o Jornal Nacional, era toda semana a imagem da fome na Etiópia.
aquelas crianças magérrimas morrendo de fome, aquela coisa mais triste que vocês podem imaginar. E eles passavam aqui toda semana. Eu lembro que eu era criança e aquilo me impactava demais, né? E aí, fomos conversar com o Chico sobre isso, perguntar: o que você acha? Chico, que sofrimento, que aquilo? Aí ele falou assim: aquilo ali é aprendizado. E aí o pessoal não entendeu, né? E ele falou assim: o Emmanuel tá falando comigo que aquilo é aprendizado. E aí o que acontece? Aí o Chico, né, fala assim: você não sente dó daquelas crianças? O Chico falou assim: não, eu sinto muita dó. Se eu pudesse, ela dava meu corpo para eles comerem, né? Mas aí ele falou assim: ó, quando eu olho para aquelas crianças, eu tô vendo ali, né, os reis da Inglaterra, os reis da Alemanha, né, os líderes da Europa. Eu tô vendo ali os senhores de escravos, donos do navio grego, aquelas pessoas que enriqueceram com o comércio de escravo na idade, né, nos anos 1800, 1700, tá todo mundo. Todas essas crianças são esses espíritos reencarnados. E aí começou a morrer, que não morria muito, né? Tinha uma mortalidade, assim, o menino ficava lá 2, 3 anos desencarnado, subnutrido, né? Aí passou um tempo, mais ou menos no final da década de 90, né? Ou seja, mais ou menos uns 10, 15 anos depois disso, lá no início do ano 2000, começou um movimento muito forte do pessoal jovem da Europa que formava em medicina, enfermagem, essas coisas todas, e começou a ir para a África para atender o pessoal de graça lá, que é os Médicos Sem Fronteira, aquela coisa toda. Percebam, né? O que o Chico falou e o Lucas me falou uma vez também? O que aconteceu? Esses espíritos comprometidos com o erro foram lá na África, encarnaram lá na Etiópia para experimentar o que eles fizeram com o continente, pela omissão, pela violência e pelo estado que eles deixaram a África, né? E aí o que aconteceu? Vocês fizeram isso, vocês vão tudo reencarnar lá, pra vocês verem como é que é o negócio. Vocês vão passar pelo que... Claro que o mundo ficou com dó, ajudou, é lógico, a gente tem que ajudar sempre, né, gente? Se a gente puder aliviar, a gente alivia. O que aconteceu? Aqueles deles que não sobreviveram, desencarnaram, voltaram e reencarnaram lá na Europa. E aí o menino com 12, 13, 14, 15 anos fala assim: eu tenho que fazer alguma coisa com aquilo ali. O menino mal formava em medicina já pensava num jeito de ir para a África atender de graça. E aí começou a criar um monte de organismos internacionais, aquilo ali, o negócio começou a bombar. Por quê? Porque eles são os mesmos espíritos. Muitos daqueles médicos hoje que você vê lá atendendo o pessoal, né, lourinho de olho azul, né, se você voltar no tempo, o cara tem 20, 23 anos de idade, se você voltar 20, 23 anos, 25 anos atrás, você vai ver lá naquele corpinho esquadro lá, passando fome, com a mãezinha dando farinha para ele com água, dando terra com água. Né? Aí ele voltou para a Europa, que é o lugar de origem dele, que é onde ele nasceu, onde que a encarnação dele está, né? Aprendeu a lição. Claro que muitos não aprenderam, né? Porque senão ia ser muito maior esse processo, né? Então eles voltaram, muitos aquilo ali tocou espiritualmente e inconscientemente falou: eu tenho um compromisso com aquele povo lá. Eu tenho que ir lá ajudar aquele pessoal. Eu não estou fazendo favor, não. Né? Eu estou ali por obrigação. Você vai ver que muitos falam isso. Eu não estou aqui fazendo favor, não. Não quero ganhar prêmio nenhum por causa disso aqui, não. Isso aqui é o mínimo que eu tenho que fazer. Entendeu? Aí nós vamos ver o processo educacional da reencarnação, né? Então, assim, é uma coisa muito interessante da gente pensar. Minha avó desencarnou e 30 dias depois meu avô também. Tem alguma relação? É possível, né? Quando dois espíritos são muito ligados, né? E principalmente quando eles já estão idosos, não sei qual é a idade deles, né? É possível que o desencarne de um e do outro sejam próximos exatamente. Até porque eles estão conectados, né? Então, às vezes, o impacto do desencarne na estrutura do outro que está aqui ainda é tão forte que o corpo é frágil e eles desencarnam juntos. Isso é até um mérito, muitas vezes. Né? Pode ser sim. Claro que é diferente da pessoa que suicida, né? Que entra em desespero e se mata, ou que entra em desespero e começa a parar de comer, de beber, de viver. Né? Mas existem casos sim que os espíritos desencarnam muito próximos. Né? Até porque eles cumpriram a missão deles juntos. Né? Eles se encontram no mundo espiritual e vão dar continuidade lá juntos. É possível sim, viu, meu amigo? É muito possível. Né? Porque o amor tem essas coisas. Né? O que afasta é a revolta. Por exemplo, desencarno, a Edneia desencarna, Deus me livre. Né? Aí eu começo a ficar revoltado, com raiva. Pode ter certeza, se eu desencarnar aqui, eu não vou encontrar com ela. Porque o sentimento é desequilibrado. Entendeu? Mas é possível sim. Eles têm uma maior prudência. Gratidão, Marcelo. Estou conversando todos os dias, mas vou com muito amor e paciência para que possa entender. Obrigado, amiga. É isso aí, minha amiga. Conta-gotas. Conta-gotas é tentar ajudar a cada dia, né? Como os espíritos fazem isso com a gente. Né? Eles não nos entopem de informação que nós não damos conta, mas eles vão trabalhando a gente aos poucos. Processo milenar.
né? Isso é um momento de prova, um momento de aprendizado, né? Para sua tia, no caso, né, da sua tia que está pegada aí com o marido, que desencarnou. Isso é um momento de prova para ela. Como ela vai enfrentar essa prova? Se vai ser uma prova que ela vai passar por maneira mais maleável, vai ganhar espiritualmente com aquilo, ou se ela vai se entregar à revolta, vai transformar aquilo numa expiação dolorosa, aí já é, né, da escolha de como ela vai reagir a essa situação. Mas vamos tendo a consciência de encarnar tentando ser verdadeiro. Com certeza, é isso aí, né? Isso mesmo, meu amigo. Nós já vamos trabalhar nossa consciência, nós estamos buscando melhorar, né? Lembra sempre, gente, o desejo do bem é tudo. Né? Ou seja, eu não tenho que ser o Speed Luz encarnado para ir para o nosso lar. O que eu preciso para ir para o nosso lar? Qualquer um de nós precisa para uma colônia espiritual? Desejar ser melhor. Desejar ser melhor. Não dei conta, não. Meti o pé na jama, eu tô querendo, tô fazendo força. Não, Jesus, você sabe que eu quero ser melhor, você sabe que eu estou tentando, né? Que eu estou percebendo que eu estou errando, que eu estou percebendo da minha fragilidade, eu quero mudar, eu quero melhorar, eu quero me transformar. Isso aqui nos gabarita para as colônias espiritual, porque o nosso lar, né, nas palavras do vigilante Paulo, né, que vai aparecer lá na frente no livro que a gente está estudando, o nosso lar é um lugar para os espíritos que já sabem das suas mazelas e querem melhorar. Né, no capítulo chamado Vampiro, né, que é quando um espírito totalmente desequilibrado quer entrar no nosso lar, a Narcisa fica com dó, o André Luiz também, né? E aí o vigilante fala, não, deixa esse espírito entrar aqui, eu estou descumprindo meu dever de vigilante. Mas eu vou cuidar dela, eu ajudo, eu tenho dó. Aí ele fala para a Narcisa, né, nós aqui somos espíritos todos falidos. Entretanto, nós temos a nosso favor o desejo da melhora. A nossa irmã ali nem isso tem. Ela quer vir para cá para se apropriar dos valores que aqui existem, né? E para sugar tudo que nós temos. Ela não quer ajuda, porque ela acha que tudo que ela fez é bom e perfeito. Ela não teve a bênção nem do arrependimento, né? Ela precisa ficar nas regiões inferiores para ela ter a bênção do arrependimento. Aí nós vamos poder ajudá-la, porque a ajuda só vai para quem deseja ser ajudado, e a nossa irmã não quer ajuda, ela quer ser servida. E isso é uma coisa muito interessante da gente pensar. A gente está cheio de amor por alguém, e esse ser, ele não está no momento da ajuda porque ele ainda não se reconhece, né, em estado de receber ajuda. O André Luiz, para ser levado para o nosso lado, o que ele fez? Baixou a bola dele e falou, eu preciso, Deus me ajuda aqui que o pau tá quebrando, preciso de ajuda, tem que mudar, tem um trem errado, né? Isso gabaritou o André Luiz aí pro nosso lado. Ah, mas ele errou, ele fez bobagem, fez, e continua fazendo, vai dar umas folgas aí que a gente vai ver no livro, quem já leu o livro sabe, né? Mas ele quer melhorar. Entendeu? Então isso aí, nós todos queremos, né? Nós estamos nessa onda aí, viu, gente? Se desencarnar hoje, nós vamos pra colônia, nem que seja pra escutar os clarentes da vida e falar, Marcelo, pode reclamar. Marcelo, você tinha tanta oportunidade lá, você não fez, né? Mas aqui, ó, nós vamos recomeçar esse trem de novo, né? Pode ter certeza, nós vamos ser os que vai ouvir o sermão da espiritualidade, mas nós vamos estar lá, né? A gente vai estar lá na caminha, assim, né? E o Espírito fala, meu filho, te falei, né? Te disse, falei, né? Você aproveitou mal o tempo, né? Aí eu, sim, senhor, né? O Lucas vai sentar na minha cama e vai me olhar, ficar assim, te falei, né? Descarnou, né? Espero que seja quando eu tiver uns 80 anos, né? Você podia ter feito mais, né? Parar de brigar com os outros na casa espírita, né? Parar de ser intransigente com algumas coisas, parar de ser chato, né? Eu te falei, né? É verdade, né, Lucas? Vou tentar na próxima, né? Mas vou estar lá na colônia, pode ter certeza, entendeu? Mas se eu chegar lá, sou perfeito, lindo, maravilhoso, só na ilusão, gente. Isso aí nós não precisamos iludir, não. Mas se eu chegar lá, poder ouvir o sermão do Lucas, né? A carinha do Liel com aquela barba branca me olhando assim, meu filho, de novo, né? Aí eu falo, Liel, você podia reencarnar para ser meu pai, né? Você vai me educar, olha só que legal, né? Que eu sei que o Liel vai reencarnar aí no final do século aí, né? Ele falou comigo uma vez que ele vai reencarnar mais ou menos na época que o Francisco de Assis vai renascer, né? O João vem de 1000 em 1000, né? Então ele deve reencarnar lá para 2100, uma coisa assim. O Liel tá vindo também, né? Eles vão ser amigos lá, que esse negócio todo, imagina, né? Eu falei, Liel, você podia ser meu pai de novo, né? Reencarna aqui como seu filho, mais uma pela segunda, quinta, 10ª vez aí, né? Eu fico brincando com ele, né? A energia de Jesus é tudo de bom, né? Com certeza. Alguma história do Liel e do Lucas? Vamos ver, né? Tirando as do Evangelho, né? Deixa eu ver. Eu já contei a história do Liel do carro de som, né? Que a gente tava lá na rua, né? Escutando, tava batendo papo de evangelho na esquina lá perto da casa, eu, o João, uns amigos nossos aqui de BH, né? E aí, né, parou um carro de funk lá, né? Aquele trem. E aí, né? E eu fiquei com raiva daqui, nós estamos falando de Jesus aqui, se bem que tava no meio da rua, 1h da manhã, né? Ficar batendo papo até 1h da manhã na rua, um bando de maluco, né? E aí o cara botou o carro de funk lá do lado, lá, aquele trem mais desagradável, né? Aí eu vejo o Liel descendo na rua, assim, um barranco assim, né? O Liel descendo assim a rua, assim.
Ele falou, meu filho, que bom, né? Tudo bem? Eu olhei pra ele assim, tipo assim, ó o cara fazendo isso aí, Léo. Né? Normalmente ele ia lá e a gente ia conversando. O pessoal ia pra casa e eu ia com ele até a minha casa, a gente ia batendo papo. Né? E aí o Léo ficou pra mim e falou assim, olha só esse nosso irmão. Foi lá e bateu, passou a mão na cabeça lá do rapaz, né, que tava escutando o funk dele. Falou assim, nossa, esse irmão tá aprendendo muito. E olha só que coisa linda, né? Ele gosta tanto dessa música que quer dividir com todo mundo. Isso é o princípio da caridade. Eu fiquei olhando assim, aí eu tive que falar pro pessoal, o Liel tá falando isso aqui, ó, né, que o nosso irmão aqui, ó, né, falei que, claro que baixinho, se o moço escutar, né, olha só a visão do Speed Luz, né, ó, nosso irmão tá muito bem aqui, olha só, ele gosta tanto dessa música que ele já tá querendo dividir com todo mundo, é o princípio da caridade, olha a visão do Speed Luz. Eu queria torcer o pescoço do cara, tipo assim, cara, tô me atrapalhando falando de Jesus, que tava contando a história do evangelho, todo empolgado lá, ó, a diferença de saber de evangelho para sentir o evangelho. Né? Tem outra história muito interessante também. Isso é quando eu devia ter uns 20 anos. Né? A gente morava num prédio e a minha mãe tinha um problema muito sério com a vizinha lá. A vizinha pegava no pé dela, falava mal dela. Né? E era uma vizinha assim, totalmente desequilibrada, brigava, batia panela na parede e gritava com o marido, batia nos outros. Porque sabe que barraqueiro clássico? Né? E ela pegava no pé da minha mãe. Algum motivo tinha, né? Mas minha mãe não dava muito motivo, não. Mas minha mãe sofria com aquilo. Né? E ela pegava no pé e é uma pessoa totalmente desequilibrada. E eu ficava assim, meu Deus, que pessoa mais desequilibrada, que trema é ruim. Né? E aí um dia eu fui sair para trabalhar de manhã, né? Bem cedinho, eu saí às 6 horas da manhã. Na hora que eu saio, eu vejo essa mesma senhora, a barraqueira, né? Com um cachorro todo leprosado, o cachorro todo regaçado, cheio de feridas, assim, o cachorro tava deitado na porta lá do prédio lá, e ela passando a mão no cachorro, e ela dando comidinha pro cachorro, e ela tratando o cachorro igual o filho dela, faltava beijar as feridas do cachorro. Né? O cachorro estava num estado que eu, que gosto de bicho, não queria chegar perto. Né? E aí eu parei e pensei, falei, nossa, como é que uma pessoa que faz tudo que essa dona faz, fofoca, briga, né? Agride os outros, olha o gato querendo entrar de neve, vai trazer o gato aqui, né? Como é que uma pessoa dessa, né, faz uma coisa boa dessa? Aí o Lucas chegou bem devagarinho, né? Normalmente ele ia comigo pro trabalho, a gente ia batendo papo, né? Aí que a Zoca mais aprende, né? Sinto muita falta disso. E aí ele virou pra mim e falou assim, olha, né? Eu perguntei, ô Lucas, tá vendo isso aqui? Olha só, ela é capaz do amor dentro, mas ela é encrenqueira, ela briga com todo mundo aqui por causa de bobagem, fala mal dos outros, né? Faz coisas aí que não vale nem a pena te citar, até porque ela desencarnou, né? E ele virou pra mim e falou assim, olha meu filho, você sabe qual que é a característica que diferencia o ser humano dos animais? Né? Você sabe? Ele perguntou pra mim. Eu falei assim, sei, é que o ser humano ele tem raciocínio contínuo. Os animais, o pensamento deles funciona, né? Para aquilo que eles precisam e para. Eles não têm o raciocínio contínuo que nós temos. Né? Aí ele virou para mim, você sabe qual é a diferença do ser humano para os anjos, meu filho? Né? É que os anjos têm um amor contínuo. Aí ele falou assim, tá vendo o caso da nossa irmã? Quando o amor desperta nela, que é o que você está vendo aqui agora, ela se torna espiritualmente um ser muito mais pleno. Esse é o destino dela. Só que como os animais têm um pensamento, não têm um pensamento contínuo, vocês ainda, né? Nossa, ele falou nossa, né? Ele troca, mas eu sei que é meio diferente, né? Vocês ainda não têm um amor contínuo. O amor de vocês vem em lances. Tô amando. Aí desaparece. Amei de novo. Desaparece. Nos Espíritos de Luz, o amor é um amor contínuo. É a história do Lucas e do Liel. Pessoal, deixa eu ver só o horário aqui. Passamos da hora, né? Essa figura carnal, Marcelo, é um rapaz, não sei não. Aí é um mistério que eu não sei não. Tá? Amigos, né? Tem muita coisa, essas reuniões são muito boas, né? Curiosidade, o Lucas e o Liel sempre vêm te visitar, as mensagens são quando Como é feita a transmissão? Melhor, como esse espaço me digitam? Normalmente, normalmente é o Lucas, até as mensagens do Liel, o que eu leio é bem mais ocupado. Né? Quando o Liel vem é alegria, mas normalmente até o Lucas traz, ó, esse aqui é do Liel, escreve aí que é dele. Por isso que às vezes a linguagem aparece, porque o Lucas ele dita para mim. Eu vou lá e vou escrevendo, entendeu? Normalmente até eu digito mesmo, eu tenho um arquivo no celular com todas as mensagens. Aí eu vou digitando, né? E aí o que acontece? O Lucas vai editando para mim, eu vou editando. Aí normalmente eu procuro uma imagem na internet que ele me sugere lá, fala assim, ó, procura uma imagem de Jesus fazendo isso. Procura uma imagem assim. Às vezes eu acho, às vezes não.
E aí o que eu faço? Quando eu recebo a mensagem, eu mando para a Edneia, eu passo para minha esposa, que ela é professora, né, de português, ela corrige. Quando tá tudo errado, vocês um monte de erro de português, é porque não deu tempo ela de corrigir, porque ela tá muito mais ocupada, né, mãe, professora, aquela coisa toda, né. Quando tá bonitinho, sem erro de português, a Edneia corrigiu a mensagem do Marcelo. É assim que funciona. Meus amigos, né, nosso tempo acabou, né? Então agradeço a todos vocês, né? Que nós possamos aí, né? Trabalhar, aprender, né? Claro, um bom estudo é esse que deixa dúvida, né? Que deixa a gente querendo um pouco mais, né? Que bom, né? Mas a gente também tem que respeitar os horários, né? Tem que respeitar vocês que estão aí acompanhando, né? E que a gente possa, né? Buscar o Cristo, né? Que a gente possa buscar aí a espiritualidade amiga, que a gente possa levar o nosso pensamento, acender no nosso coração a fé, esperança, boa vontade. Que a gente lembre, né, que nós somos todos cartas vivas do Cristo. Está em processo de revisão as mensagens, viu, meu amigo? Né? Que Jesus possa nos abençoar e que nós possamos todos estar sintonizados com o amor dele. Né? Como a gente falou, né, os amigos estão chegando aí, nós já estamos terminando, né? Mas o estudo vai ficar salvo aí, né, no Instagram, se Deus quiser, né? Se não der problema aí na plataforma. Fiquem todos com Deus, muito obrigado. Desculpa qualquer bobagem, né? E a gente volta aí com o estudo de Evangelho, né? Que deve ser amanhã, tá, gente? O estudo a gente deve mudar para quinta-feira, tá bom? Muita paz, muita luz e muito amor. Fiquem com Deus.